Vamos lá para mais um momentinho nesse lindo projeto espiritual, Este Dia com Deus. O texto bíblico está aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você percebe que aqui Paulo, ao escrever ao jovem pastor Timóteo, ele está usando palavras proféticas. Paulo diz, olha, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, Paulo estava dizendo assim, vai chegar um tempo em que as pessoas não desejarão ouvir a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, a revelação do Senhor. A sã doutrina quer dizer o ensino correto, puro, verdadeiro. Será que essas palavras de Paulo já estão se realizando, já estão se cumprindo em nossos dias? Eu penso que sim. Infelizmente, quantas pessoas que se declaram até cristãs não estão dispostas a ouvir a palavra de Deus, elas querem apenas aquilo que lhes interessa, que lhes agrada. Não raras vezes a palavra de Deus, ela confronta os nossos pensamentos, nossa vontade, nossos interesses. Por isso que a palavra de Deus, ela é impopular e por muitos indesejada. Mas o propósito do Senhor não é dizer aquilo que nos agrada, e sim aquilo que nos salva. O Senhor não está preocupado com o que a gente quer ouvir, mas com aquilo que a gente precisa ouvir e aprender, para que nossa vida seja transformada por sua bendita graça. Eu penso que essas palavras de Paulo estão se realizando sim em nossos dias. Há um pseudo-evangelho, um falso evangelho sendo pregado em todas as partes, um evangelho açucarado, que apresenta a cruz do Cristo, mas não a cruz do cristão. Você já percebeu isso? Pouco se fala a respeito da necessidade de renúncia ao pecado, de luta contra a nossa própria vontade, nossa própria natureza, para que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. A gente ouve muito falar sobre justificação, sobre graça, perdão dos pecados, mas pouco a respeito da necessidade de abandonar o pecado e viver em santidade. Esse mesmo Paulo que disse que viria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, ele também começa o capítulo 4 dizendo a Timóteo que ele deveria pregar a palavra. Ele deveria insistir, e Paulo diz assim, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Ei, Timóteo, não se una aos que só dizem o que as pessoas querem ouvir. Pregue o que elas precisam ouvir. Se for necessário, corrija, repreenda. Mas Paulo diz assim, com toda paciência e doutrina. Ou seja, apresente a verdade, mas apresente-a como o Senhor Jesus a apresentou, com sabedoria, com amor, com bondade, com pureza de propósito. E Paulo diz assim, com doutrina. Ou seja, não diga o que você quer, ou o que você pensa, o que você acha. Diga o que está revelado, ensinado pelo Senhor. Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aceite o verdadeiro Evangelho e não tenha medo. Porque tudo que Deus nos apresenta e nos revela, objetiva nosso bem, nossa salvação. Vamos orar juntos? Pai querido, louvamos-te por tua palavra, Senhor, que não raras vezes nos confronta, nos corrige, nos repreende, mas tem sempre o propósito de nos salvar. Queremos seguir, ouvir, compreender e viver o verdadeiro Evangelho. Por isso, ensina-nos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.